Você sabe, nossas forças armadas estão completas. Agora estamos completos. Então podemos ir a qualquer lugar com menos de 24 horas de aviso. Estamos fazendo muito para interceptar, para impedir que drogas entrem também. Temos navios no mar. Você sabe, não temos mais ninguém atravessando nossa fronteira. Ninguém. Não é bom saber que você não tem mais prisioneiros entrando e, sabe, assassinos, homicidas? Tivemos 11.888 assassinos entrando, permitidos pela administração Biden. Muitos deles foram capturados. Mas ainda temos alguns milhares que estão por aí. E alguns deles, 50%, mataram mais de uma pessoa, certo? Mas muitos deles já foram capturados. O que eles fizeram com o nosso país, essas pessoas desse círculo, esse imbecil que tivemos atrás dessa mesa, o que eles fizeram com o nosso país é impensável. É impensável. Tudo o que eles tinham que fazer era, digamos, fechar as fronteiras. Lembra quando ele disse, bem, eu não tenho poder para fechar a fronteira. Eu tenho que voltar e conseguir uma autorização do Congresso. Eu não consegui uma autorização do Congresso. Eu cheguei e disse, fechem as fronteiras. Nos últimos 3 meses, não tivemos nenhuma pessoa entrando ilegalmente no nosso país pela fronteira sul. Ninguém diria que isso seria possível. Senhor presidente, sua reação, senhor. Israel bombardeou um hospital em Gaza. Matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas. Você vai... Quando isso aconteceu? Isso aconteceu durante a noite, hoje. Eu não sabia disso. Ao mesmo tempo, precisamos acabar com esse pesadelo todo. Fui eu quem tirou os reféns de lá. Eu os tirei de lá, todos eles. Steve Witkoff tem sido incrível. Ele fez um ótimo trabalho. Agora restam provavelmente um pouco menos de 20, porque acho que 1 ou 2 já se foram. E eu disse há muito tempo, eu vou tirá-los de lá. Mas quando chegarmos aos últimos 10 ou 20... essas pessoas não vão libertá-los porque estarão mortos depois de libertá-los. É uma situação desagradável, muito desagradável, uma coisa horrível. Você está preparado para enviar tropas da Guarda Nacional para cidades americanas, caso governadores não solicitem o envio federal? Estou, mas eu também acho que, olha, a Chicago, todo mundo sabe como a situação lá é ruim. Todos que estão aqui sabem, nós sabemos. Você não precisa fazer nenhum estudo. Eles deveriam estar dizendo, por favor, venham para cá. Pritzker deveria estar dizendo isso. Sabe, eu fiz um favor para Christy Whitman. Um bom favor, eu acho, com o peixe, a carpa chinesa. Você já ouviu falar disso? Carpa chinesa, e tomou conta dos seus grandes lagos. Você sabe disso, certo? E ela veio e quis saber se era possível fazermos algo a respeito. E eu disse, bem, eu vou fazer. Mas eu acho que é apropriado que a pessoa de Illinois, o governador de Illinois também pergunta. Na verdade, é um projeto tremendamente caro, é invasivo, é horrível o que aconteceu. E podemos fazer isso com a GSA e várias pessoas, mas podemos fazer isso. Vamos ter que ver o que acontece, ok? Teremos que ver o que acontece. Os grandes lagos, isso é um grande problema sobre o qual ninguém nunca fala. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar. Nós temos um peixe bastante violento que veio da China. Carpa da China, carpa chinesa. E você vê elas pulam nos barcos e pulam por toda parte. Elas têm muita energia e existe uma maneira de se livrar delas, mas é muito caro. Eu não recebi um pedido do governador de Illinois, que talvez seja o mais afetado de todos, certo? E acho que até receber esse pedido daquele cara, não vou fazer nada a respeito. Isso é, e eu sinto a mesma coisa em relação ao crime. Entraremos em ação e resolveremos Chicago em 1 semana, talvez menos, mas em 1 semana. Não teremos crimes em Chicago, assim como não temos crimes em DC. Mas você sabe, eu não gosto de entrar e fazer isso e depois ter alguém se levantando e dizendo que ótimo trabalho ele está fazendo com o crime. E não queremos os militares em nosso estado. Não queremos os militares. Você entende? Entendeu? Sim. Esses governadores viram. Então eu não sei. Não há resposta de emergência. Acho que teremos uma pequena reunião. Sabe, eu sinto que a gente entra e faz, como aqui, em menor escala com a prefeita. Ela não tem sido péssima, mas também não tem, sabe, exatamente dito ótimo. Ela realmente disse ontem à noite, eu a ouvi dizer, bem, nós realmente não queremos os militares em DC. Bem, isso não é muito legal, eu acho. Isso é um pouco de uma crítica. Mas ela não é tão ruim quanto alguns. Nós salvamos Los Angeles e tudo o que recebemos foi crítica desse idiota que está afundando o Estado, certo? De onde as pessoas estão indo embora. Ele deveria estar nos agradecendo e deveria estar pedindo para estarmos lá. E o governador de Illinois também deveria.
Chicago é um desastre. E o governador de Illinois deveria dizer: presidente, nos daria a honra de limpar nossa cidade, precisamos de ajuda. Eles precisam de ajuda. Mas esse pedido fora de cogitação? Podemos esperar ou não. Podemos simplesmente entrar e fazer isso. Provavelmente deveríamos fazer. O problema é que não é agradável quando você entra e faz isso e outra pessoa está ali dizendo, enquanto apresentamos ótimos resultados, dizendo: nós não queremos os militares. Eles precisam muito de ajuda. Chicago precisa desesperadamente de ajuda. É só olhar para as estatísticas de criminalidade. Olhe para as estatísticas que o JD mencionou, até eu não sabia que era tão ruim assim. Isso é terrível. Mas tudo o que eu sei é que estamos sendo celebrados porque passamos uma semana inteira, agora já são 11 dias, passamos uma semana inteira sem um assassinato. E eu disse: poxa, isso soa terrível. Eu não sabia como. Na verdade, eu fiz um discurso. Eu não sabia como dizer isso porque é um número ótimo, é uma coisa boa, mas soa tão ruim. Quer dizer, supondo que você seja de um país estrangeiro, que seja bem administrado e que não tenha assassinatos nem nada, certo? Tantos, ou em alguns casos, praticamente nenhum. E você tem alguém dizendo: estou orgulhoso de anunciar que ninguém foi assassinado na capital dos Estados Unidos esta semana. Parece terrível. Durante a campanha, você chamou Kamala Harris de comunista, mas a administração Biden-Harris nunca pediu a nacionalização de uma empresa privada pelo governo federal, como você está propondo com a Intel. O que você diz para aqueles que afirmam que isso é um pouco hipócrita e esse é o novo modo de fazer política industrial? Sim, com certeza é. Eu quero tentar conseguir o máximo que eu puder. Se as pessoas chegam e precisam de algo, por exemplo, como alguém do ramo imobiliário, se eu tenho um acordo e eu tenho qualquer tipo de medida provisória onde eu possa impedir alguém de fazer algo, certo? Eu tenho um pacto e um acordo e eles vêm até mim e dizem: gostaríamos de fazer algo, mas você nos restringiu. Se eu fizer isso, geralmente eles têm que pagar. Agora, no caso da Intel foi interessante, mas espero ter muitos outros casos como esse. A Intel veio até mim, eu me encontrei com o cavalheiro. Eu tinha muito respeito por ele. Ele veio sob uma certa desconfiança. Eu gostei da história dele, achei que ele era bom. Eu acho que ele realmente quer fazer um bom trabalho com a Intel. Eu disse: gostaria de perguntar se você daria ou não aos estados... sabia? Porque é história. Muitas pessoas disseram que eu investi na Intel. Eu não investi, mas invisto meu coração e minha alma porque quero que o país seja forte. Mas eu disse: gostaria que você doasse 10% da Intel para os Estados Unidos da América. Não para mim, para os Estados Unidos da América. E eu disse: se você tiver eles como parceiros, você terá os Estados Unidos como parceiro. Acho que isso seria muito bom para a Intel. E ele pensou um pouco de forma diferente e disse: gosto muito dessa ideia. Temos um acordo. Isso é, acabei de conseguir 10 ou 11 bilhões de dólares para os Estados Unidos da América. E sim, haverá outros casos. Se eu tiver essa oportunidade novamente, eu faria. E então tem gente estúpida que diz: pena. Não é pena. Isso se chama negócio. Se alguém está disposto a tirar 10% de uma empresa e você não está pagando por isso, e eu vou te dizer, com uma empresa como a Intel, como você sabe, ela tem enfrentado dificuldades. Eu quero que eles se saiam bem. Eu quero que eles se saiam bem de qualquer forma, mas quero especialmente que eles se saiam bem agora. Mas a propriedade pública de uma empresa privada não é uma nova forma de fazer negócios nos negócios dos Estados Unidos? Não é isso? O que você estava rejeitando? O mesmo acontece com as tarifas. Então, ou como você sabe, o mercado de ações subiu quase 1.000 pontos na sexta-feira. E não aumentou por causa disso, eu acho muito terrível. Aumentou porque foi anunciado, o CBO anunciou os números, e como você sabe, eles não deram crédito algum às tarifas. Eles disseram que cometeram um erro, que o déficit comercial será reduzido por causa das tarifas do Trump, será reduzido em 4 trilhões de dólares, certo? Foi isso que eles disseram, não foi? Eles disseram 4 trilhões de dólares e o mercado subiu como um foguete porque as tarifas são boas. Bem, tarifas não são tão comuns assim. Se
Das 7 guerras que eu parei, 4 delas foram por causa do fato de que eu impus tarifas sobre o comércio. E eu pude dizer, bem, se você fizer isso, se você for lutar e quiser matar todo mundo, tudo bem, mas eu vou cobrar de cada um de vocês uma tarifa de 100% quando comercializarem conosco. Sabe de uma coisa? Todos desistiram. Eu parei 7 guerras. Várias delas foram por causa das tarifas. Então, sabe, você nunca tinha ouvido a palavra tarifa. Ela realmente não existia, essencialmente, neste país até... Na verdade, nos anos 1870 até 1913, ela existiu. E nós éramos o país mais rico. Nós éramos proporcionalmente mais ricos do que em qualquer outro momento da história do nosso país. E então, estupidamente, em 1913, eles disseram, vamos adotar o imposto de renda como modo de vida. Deixe o povo pagar em vez dos países estrangeiros. Não. Ou estamos arrecadando trilhões de dólares em tarifas e estamos impedindo guerras por causa das tarifas. Então isso também não é tão normal assim. Mas sabe de uma coisa? Outros países faziam isso com a gente e agora estamos fazendo isso com outros países também. Você descartou tropas em solo na Ucrânia, mas como o apoio aéreo como parte de uma garantia de segurança seria diferente? Esses aviadores americanos... Você passou de uma pergunta para outra. Você vai de uma para... Isso é... Eu esperava que ele pelo menos me desafiasse um pouco. Agora ele fala sobre tropas em solo. Mas ativos aéreos dos EUA sobre os céus da Ucrânia, garantia de segurança, esses aviadores americanos também não estariam em perigo? Bem, você não sabe o que é uma garantia de segurança porque nem sequer discutimos os detalhes disso. Então vamos ver. Em primeiro lugar, a Europa vai dar a eles garantias de segurança significativas e deve fazer isso porque está bem ali. Mas nós estaremos envolvidos do ponto de vista de apoio, nós vamos ajudá-los. E eu acho que se conseguirmos um acordo, e acho que vamos conseguir, mas se conseguirmos um acordo, eles não vão ter. Eu não acredito que você vai ter muito problema. Mas nós vamos apoiar, porque eu quero parar de ver pessoas sendo mortas. Você sabe, quando o Biden esteve aqui, ele deu 350 bilhões de dólares. Você sabe disso por cobrir negócios. 350 bilhões de dólares para a Ucrânia. Eu disse que o Zelensky é o maior vendedor que eu já conheci, melhor que o P.T. Barnum, porque ele vinha ao país e saía com 50 bilhões de dólares toda vez. Na verdade, ele veio aqui uma vez e saiu com 100 bilhões de dólares. Já chegamos a 350 bilhões de dólares. Eu consegui 1 trilhão de dólares em terras raras que temos do país, porque eu fiquei com pena do nosso contribuinte. Mas eu fiz outra coisa na reunião da OTAN. Eles são países ricos, mas não estavam pagando, e nós não pagamos mais nenhum dinheiro para a Ucrânia. Você sabia disso? Na verdade, é o contrário. Eles solicitam, através da OTAN, nós lidamos com a OTAN, não lidamos realmente com a Ucrânia. A OTAN pede mísseis, eles querem Patriots, querem mísseis. Nós damos os mísseis para a OTAN nos paga integralmente e faz o que quiser. Quero dizer, acho que eles entregam principalmente para... Eles também podem fazer outras coisas com eles, porque estamos lidando com a OTAN. Nós não pagamos nenhum dinheiro para a Ucrânia. Nós demos 350 bilhões de dólares para a Ucrânia. Sabe, se não tivéssemos dado esse tipo de dinheiro, e fui eu quem deu os javelins, se você se lembra. Eu dei os javelins, eles foram muito eficazes. Dizem que Obama deu lençóis e Trump deu javelins. Eles foram muito eficazes contra aqueles tanques logo no início. Mas você nunca teria tido uma guerra se eu fosse presidente. Você nunca teria tido uma guerra. Só para finalizar, nós não gastamos mais dinheiro com a Ucrânia. Estávamos sendo enganados por um presidente que não sabia o que estava fazendo. Para ser honesto, eu não culpo a Ucrânia. Quero dizer, se eles vêm e pedem 100 bilhões de dólares, então eles recebem. Mas nós já tínhamos colocado 350 bilhões de dólares. Agora nós lucramos. Eu não quero lucrar com a Ucrânia. Eu quero que a guerra acabe porque quero salvar todas aquelas vidas. E só quero dizer, mas só para você entender, não estamos mais perdendo dinheiro com isso. Estávamos perdendo dinheiro aos montes e agora não perdemos mais nada. Agora vendemos armas para a OTAN porque a OTAN concordou por minha causa em ir para 5%. Eles tinham 2% e não pagaram. Agora, eles têm 5% e já pagaram tudo. Então eles têm trilhões de dólares e nos dão esse dinheiro. Mas eu realmente quero que a guerra acabe e nós vamos acabar com ela. Senhor presidente, Washington. Uma cúpula histórica com o presidente britânico-ucraniano Zelensky e líderes europeus se encontraram na Casa Branca. E você disse que queria concluir isso bilateralmente o mais rápido possível. Você falou com o Putin segunda-feira, 2 semanas atrás? Sim, falei.
Sobre o que foi a sua conversa? Ou você pode compartilhar. Toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. E então, infelizmente, o Obama, carregado para Kiev ou algum lugar assim, então eu ficava muito irritado com isso. Eu acho que vamos acabar com a guerra. É difícil. Eu pensei que isso seria, dos 7 que resolvi, achei que esse seria o mais fácil do grupo. Veja, você nunca sabe o que vai acontecer. Você está em guerra, coisas estranhas acontecem na guerra. O fato de ele ter ido ao Alasca, ao nosso país, acho que foi uma grande demonstração de que ele quer resolver isso. Não foi fácil para ele ir ao Alasca, sabe? Para ele vir aqui. Mas o fato de que ele apareceu em um dia muito bem sucedido, aquele foi um dia muito bem sucedido por outros motivos, porque você sabe, também estamos falando sobre mísseis nuclear, estamos falando de muitas coisas diferentes. Estamos falando sobre limitar armas nucleares. Vamos envolver a China nisso. Nós temos mais, a Rússia tem o segundo maior e a China tem o terceiro. Mas a China está muito atrás, mas eles nos alcançarão em 5 anos. Gostaríamos de desnuclearizar. É muito poder. E nós conversamos sobre isso também. Isso faz parte, mas temos que acabar com a guerra. Por que você acha que o presidente Putin está tão relutante em se encontrar com o presidente Zelensky? Porque ele não gosta dele. Ele não gosta dele. Você sabe, eles não gostam. Tenho pessoas que não gostam. Não gosto de encontrá-los. Às vezes eles gostam de encontrar pessoas que eu não gosto. Então como você juntá-los? Eles não gostam. Não, eles realmente não gostam um do outro. E se tivéssemos um presidente de verdade, em vez de um cara que participou de uma eleição fraudulenta, se tivéssemos um presidente de verdade, aquela guerra nunca teria acontecido. Putin realmente disse. Se Trump fosse presidente, isso não teria acontecido. Aconteceu por muitos motivos, por causa do Afeganistão. Quando ele viu o quão incompetente Milley e todos esses caras eram, acho que ele disse, bem, talvez seja isso. Porque era a menina dos olhos dele. Isso nunca teria acontecido se eu fosse o presidente.